O amor e o casamento. O versículo que fala: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne, é o modelo original de Deus de como o casamento deve funcionar. Ele envolve um rompimento e uma costura. Ele reconstrói relacionamentos já existentes, enquanto estabelece um novo. O casamento modifica tudo. É por esta razão que casais que não levam a sério esta mensagem de rompimento e apego sofrerão as consequências ao longo do caminho, quando os problemas são bem mais difíceis de serem solucionados sem ferir alguém. Rompimento significa que você está quebrando um laço natural. Os conselhos de seus pais devem ser respeitados, mas eles não podem mais te dizer o que fazer. Às vezes, a dificuldade de agir dessa maneira vem da fonte original. Os pais podem não estar prontos para liberar seu filho, sua filha do controle e expectativa deles. Seja por causa de dependência em relação à saúde ou de lutas interiores relacionadas ao fato de esvaziar o ninho. Eles, na maioria das vezes, não querem compartilhar a responsabilidade que têm. Em casos como estes, o jovem precisa ser corajoso e escolher romper por ele mesmo. E muitas vezes este rompimento não é feito de maneira adequada. Você e seu marido estão vivendo com questões não resolvidas por causa da incapacidade de cortar o cordão umbilical? Seu pai ou sua mãe continua criando problema dentro do seu casamento? Talvez sem que eles percebam? O que precisa ser feito para colocar um ponto final nessa situação antes que ela crie uma divisão grande demais em seu casamento? Unidade é uma qualidade do casamento que precisa ser guardada a todo custo. O propósito do rompimento não é perder totalmente o contato com o passado, mas preservar a unidade absoluta que o casamento deve ter. Somente em unidade você pode se tornar tudo aquilo que Deus deseja de você. Se você está estreitamente ligado a seus pais, a identidade de seu casamento não terá capacidade de florescer. Você sempre se achará preso, presa, e uma raiz de divisão continuará lançando novos dardos em seu relacionamento. Isso não vai embora a menos que você tome uma atitude. Porque sem rompimento não pode haver o apego que você precisa, a ligação de coração que é necessária para que haja unidade. Apego traz a ideia de apegar-se a alguém com insistência, a ideia de reconhecer o marido com sua nova fonte de refúgio e segurança. Este homem é agora o seu homem. Ele é encarregado da responsabilidade de amar você como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como resultado desse processo essencial, você agora é livre para se tornar tudo o que Deus quis dizer quando falou que vocês seriam uma só carne. Vocês são capazes de alcançar unidade nas suas decisões, mesmo que elas se iniciam com pontos de vista diferentes. Vocês são capazes de alcançar unidade em suas prioridades, mesmo que tenham visões completamente diferentes. Vocês são capazes de alcançar unidade em suas afeições sexuais em relação ao outro, mesmo se um de vocês ou os dois tiverem lembranças impuras do tempo vivido antes do casamento. A decisão de Deus em fazer de vocês uma só carne no casamento pode tornar as coisas possíveis. Se não é dessa maneira que as coisas estão acontecendo na sua casa neste momento, você infelizmente está incluída na maioria. Isso é característico de casais de todos os tipos, até mesmo os cristãos. Ignorar o projeto de Deus para o casamento, achando que sabem mais do que Deus. Gênesis 2:24 soa agradável e nobre quando enfeitado pelos votos do casamento.
Porém, quando considerado um princípio fundamental a ser posto em prática em uma realidade de vida, ele simplesmente parece algo impossível de se fazer. Mas é esta realidade que você precisa fazer todo o sacrifício para resgatar. É difícil? Muito difícil quando a busca pela unidade é basicamente feita por apenas um dos lados. Seu marido pode não estar todo interessado em resgatar a unidade que vocês tinham a princípio. Mesmo se houver algum interesse da parte dele, ainda deve haver questões entre vocês longe de serem resolvidas. Mas, se você continuar tendo desejo pela unidade como primeiro plano no coração e na mente, com o passar do tempo, seu relacionamento começará a refletir o plano inevitável, uma só carne, que é impresso no DNA do casamento. Você não precisa procurá-lo, ele já está lá, mas você precisa vivê-lo, ou não há nada mais a se esperar a não ser a desunião. Rompa, apegue-se e arrisque-se a caminhar como uma só carne.